Ele contribuiu muito conosco nesses últimos 2 anos, inclusive, porque traz, inclusive, o olhar de quem está lá em Israel. Ele é historiador pela Universidade de Tel Aviv, colaborador também do Instituto Brasil e Israel. João Miragaia conosco ao vivo aqui no nosso All News para falar um pouquinho sobre esse dia histórico. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, boa tarde, Fabíola. Bom dia aí no Brasil. Tudo bem? Tudo bom? O que representa o dia de hoje? Em que você está sentindo? Ele é um dia de alívio. Muito grande para muita gente aqui em Israel, eu diria para o consenso da sociedade, né? Foram imagens muito emocionantes das famílias de sequestrados revendo seus entes queridos, na expectativa. Primeiro eles receberam chamadas telefônicas ainda de Gaza, ainda quando eles estavam sob o comando do Hamas. Essas ligações foram filmadas, então elas começaram a ser divulgadas pelos meios de comunicação. Depois eles foram levados para a Cruz Vermelha até chegarem numa base militar em Israel e as famílias puderam recebê-los ali. E são imagens muito, muito emocionantes, porque de fato era uma comoção nacional. Eu acho que qualquer população passaria pela mesma comoção. A gente viu há pouco tempo, né, o caso de uma brasileira que recentemente, que infelizmente acabou morrendo numa escalada na Indonésia, e como todo o país estava mobilizado, querendo saber onde ela estava. Isso foi aqui por 2 anos, com a princípio mais de 200 reféns, e hoje os últimos vivos foram libertados, além de 4 corpos. Foi um dia de muita emoção. Mas também foi um dia de muito mais coisa, né? Porque a gente teve um evento no parlamento, com o discurso de Donald Trump, enfim, com uma presença confirmada e depois desconfirmada do Netanyahu na cúpula de Sharm el-Sheikh, no Egito. Na verdade, é um dia histórico e um dia cujos resultados, cujas consequências a gente ainda vai demorar um pouco para entender. A gente vai ter que estudar esse dia no futuro ainda. Aliás, o Donald Trump ele até diz, né, Miragaia, que é o fim de uma era do terror e bate muito na tecla que alcançou a paz. Dá para dizer já isso, Miragaia, na sua análise? Chegamos à paz com esse cessar-fogo? É o fim de uma era de terror? Não, claramente não. A gente não pode afirmar isso, nem perto disso. Eu acho que a gente pode afirmar que existe um cessar-fogo e que ele muito dificilmente vai ser implodido, ainda que a gente já esteja vendo dificuldades e problemáticas agora nesse princípio. A gente tem um cessar-fogo, uma vontade muito grande de muitos atores importantes para que esse cessar-fogo aconteça, mas a gente não tem nem perto de uma era de paz. Mas isso é natural que o Trump faça esse discurso, porque ele está, nesse momento, querendo colher os louros de um acordo que, a gente precisa dizer isso, não fosse a participação decisiva dele ao pressionar Israel pelo cessar-fogo, ele não aconteceria agora. Então, é natural que ele tente construir uma realidade uma onda na qual ele possa surfar. Mas a gente não está próximo a um acordo de paz, não está próximo ao Estado palestino, ainda tem muitos passos a serem dados, a gente não sabe nem quem vai administrar Gaza exatamente no dia de amanhã, quanto mais uma época de paz. Agora, você mencionou um ponto que é muito interessante, né? Porque no início dizia-se que a proposta de acordo do Trump era como que um ultimato para o Hamas. Verificou-se depois que o ultimato era também para o Netanyahu, né? O que eu queria lhe perguntar você acha que há, dentro de Israel, uma percepção de que a construção de uma paz duradoura, a evolução desse cessar-fogo para uma paz duradoura, depende da saída do Netanyahu, ou não? Essa ideia não está amadurecida em Israel ainda? Bom, Josias, não, essa ideia não está amadurecida em Israel ainda, não porque a população acredite que o Netanyahu é alguém disposto a fazer a paz, mas sim porque a população, nesse momento, ela é muito descrente. As pesquisas apontavam, historicamente, uma maioria israelense favorável à ideia de 2 estados. E após o 7 de outubro, as 2 pesquisas que foram feitas, pelo menos que foram divulgadas sobre essa questão, mostravam que esse apoio tinha caído para entre 1/4 e 30% da população apoiando. Então, é uma ideia que está adormecida, a população está descrente, a gente não chegou ainda aos menos de 10% nos anos 80, mas a população não acha que essa questão depende do Netanyahu. Enfim, a população israelense ela acredita que o Hamas ele é uma escolha dos palestinos, e que o 7 de outubro é resultado de uma escolha dos palestinos,
e é algo que foi construído especialmente pela direita israelense durante anos e que precisa de um esforço muito grande, de uma mudança na realidade para convencê-la de algo diferente disso. Do mesmo jeito que estou seguro que a população palestina acredite que, com algum grau de segurança e também de realidade, que a população israelense, hoje, o Netanyahu representa de alguma maneira a população israelense. O que é interessante e positivo é que uma última pesquisa feita por um instituto de pesquisa pequeno em Israel, chamado Breaking, a palavra em inglês mesmo, mostrou que mais de 50% dos israelenses são a favor de uma perspectiva de paz regional e que inclua a questão palestina. Se você não inclui o termo Estado palestino, você tem uma predisposição a estar de acordo. Então, eu acho que se a população israelense ela percebe uma esperança, ela pode vir a apoiar, dentro desse contexto de uma paz regional, a criação de um Estado palestino. Mas a gente sempre tem aqueles políticos, como o Netanyahu, que minam essa esperança constantemente. Professor, qual que é o suporte que o Hamas ainda tem dentro do mundo árabe? Porque o que a gente lê hoje é que ele perdeu muito apoio dentro do Irã, perdeu o suporte do Hezbollah, até mesmo por conta dos ataques que o Netanyahu fez a esses países, etc. Mas qual é o suporte que o Hamas, depois do ataque que fez a Israel, qual é o suporte que ele detém ainda dentro do mundo árabe? O mundo árabe acredita que uma solução para Gaza passa pela participação do Hamas no governo de Gaza? O mundo árabe, na verdade, é um grupo muito heterogêneo, porque a gente tem regimes, né, e governos que são pró-Hamas, o mundo árabe islâmico, né, porque, por exemplo, a Turquia não é um país árabe, mas é um ator fundamental nessa questão, e a Turquia, o governo do Recep Erdogan, ele é um governo alinhado com a Irmandade Muçulmana, o partido do Erdogan é um desdobramento da Irmandade Muçulmana, o Hamas também é. Então, eles têm uma relação próxima ideológica, ainda que o Erdogan possa ser um aliado dos Estados Unidos basicamente de apoio e coexistência com o Hamas. Outros países, no entanto, como os Emirados Árabes, a Arábia Saudita e o Egito, eles são formados por grupos que tiveram problemas no passado, a Jordânia também, no caso, com a Irmandade Muçulmana, e eles têm uma política anti-Hamas. Para esses países, ainda que eles não possam dizer isso em voz alta, para eles seria vantajoso um acordo no qual o Hamas estivesse fora do jogo, uma eliminação do Hamas de Gaza para esses regimes ali. Então, a gente tem uma posição que ela não é exatamente homogênea do mundo árabe islâmico, e isso também dificulta um pouco a perspectiva de reconstrução de Gaza. Agora, querendo ou não que o Hamas exista na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, a gente precisa lidar com a realidade. O Hamas existe, o Hamas é parte da sociedade palestina, e se o Hamas tem legitimidade na Palestina, é porque a situação se construiu de modo que o Hamas fosse considerado um grupo legítimo. O Hamas não sempre existiu e não necessariamente eles serão sempre um grupo popular. Pode ser que, em determinado contexto, o Hamas perca a popularidade. Por exemplo, a gente não tem Hamas nos Emirados Árabes Unidos, não tem Hamas no Bahrein. Por que isso acontece? Porque nesses países essa ideia, essa ideologia, ela não se construiu, não cresceu, e são países de maioria sunita. O Bahrein, no caso, tem metade mais ou menos. Mas eu acho que a gente precisa entender que não existe a possibilidade de aniquilar o Hamas do jogo, porque o Hamas é um movimento palestino que nasceu ali, autóctone da sociedade palestina, mas ele é possível ser enfraquecido. E a maneira de enfraquecer o Hamas é construir uma alternativa ao Hamas, é apoiar uma alternativa ao Hamas. E esses países árabes, especialmente as monarquias do Golfo, desejam isso. A guerra de narrativas faz parte de uma guerra, né? E há pouco eu falava aqui sobre o discurso do líder da oposição a Israel, Yair Lapid, e ele fez questão de lá no parlamento dizer não houve genocídio, que é o que a gente ouve muito, né? Essa acusação contra Israel e até mesmo contra o próprio Trump, né? Do genocídio que aconteceu na faixa de Gaza. Vamos ouvir esse trecho no qual ele diz que não houve genocídio e o que, na verdade, o que aconteceu ali foi uma manipulação de especialistas e do mundo com seus discursos. I do not represent the government. As you know, I am the leader of the opposition. And I tell you, then you were deceived. You were deceived. Propaganda experts, funded by terror money, manipulated you.
Now that the war has stopped, you have time and a chance to go and learn the facts. The truth is, there was no genocide, no intentional starvation. When you stand with Hamas, you stand with evil. When you stand with Hezbollah, you stand with evil. When you stand with the Iranian regime, you stand with evil. When you stand with Israel, you stand on the side of justice. This war is over. We will always need to stay vigilant, to guard against those who seek our destruction. But the state of Israel is about to reinvent itself. O que aconteceu nesses 2 anos, professor? É possível dizer que houve um genocídio? É possível afirmar que não houve um genocídio? Olha, eu não sou jurista para avaliar exatamente esse conceito e genocídio é um termo cunhado na lei internacional. Então, existem pessoas que vão avaliar isso no Tribunal de Haia, no julgamento sobre a acusação da África do Sul. Eu acho, né, eu vou dar a minha posição como alguém que está observando os fatos desde o princípio desse confronto. A gente tem, lamentavelmente, diversos indícios de crimes de guerra cometidos por Israel e a gente também tem declarações que incitam a esses crimes, inclusive ao genocídio. O exército israelense se defende dizendo que todas as ações foram avisadas previamente, que removeu populações para que elas não morressem e que o Hamas se esconde entre civis e que esses bombardeios acabam acarretando nas mortes de civis por culpa do Hamas. É a responsabilidade que eles alcunham. A questão da fome em Gaza, ou seja, a questão principalmente do corte de ajuda humanitária após o segundo cessar-fogo, um corte de ajuda humanitária feito por Israel, basicamente, não permitiu a entrada de ajuda humanitária durante mais de um mês, mais de 2 meses, na verdade. Isso, a partir desse momento, esse foi o marco no qual o discurso transformando, na verdade, alcunhando o que acontece em Gaza como genocídio, ele ganhou mais força e passou a ser pouco questionado em diversos meios. Porque no momento que se sabe que tal ação está matando pessoas de fome, e não importa qual é a justificativa, você não pode alegar que isso é somente para prejudicar os terroristas, né? Você sabe que civis vão morrer por conta de uma ação como essa. E não essa fome, né? Também ajuda médica que deixa de entrar em Gaza, itens básicos para a sobrevivência de uma população inteira. E se é em todo Gaza ou não todo Gaza, isso tem pouca diferença quando a gente está trabalhando essa questão. Então, eu acho que, independente do Tribunal de Haia definir se houve um genocídio ou não, há ações tão deploráveis cometidas pelo atual governo israelense que no debate público e no senso comum, o genocídio já foi declarado. Os historiadores, agora e no futuro, vão se referir a esse acontecimento como um genocídio. E disso Israel não vai conseguir escapar, assumindo ou negando que houve um genocídio. Agora, no momento que Israel admite, ao menos que cometeu crimes contra a humanidade, não precisa ser o mais hediondo de todos, que é o genocídio, há uma perspectiva de reparação que a gente possa avançar para a construção de um futuro de coexistência. Enquanto tanto a oposição quanto o governo israelense não concordarem que houve, que se referirem a tudo que aconteceu em Gaza como uma manipulação do Hamas, como um grande exagero, como uma falsidade, não haverá reparação e a construção de um contexto de coexistência vai ser impossível, independente do nome que a gente queira dar ao que aconteceu. Você fala a palavra-chave, né, que é a palavra coexistência. Há pouco ouvíamos você dizer também que aí não dá para apagar os fatos, né? E o Hamas está lá, existe, a despeito de o Netanyahu dizer que ia extirpar o grupo. Ele existe porque é uma ideia, né? Uma ideia anti-Israel, né? Que agora foi potencializada, por assim dizer, pelas mortes que ocorreram em Gaza durante esse conflito de 2 anos, né? E o que eu queria lhe perguntar objetivamente você disse que há uma certa anestesia da ideia dos 2 estados, as pesquisas sinalizam, junto ao eleitorado de Israel, né? A gente nota que também, no âmbito político, talvez desde 2000, há um paulatino enfraquecimento da esquerda israelense, que normalmente era era o setor que empinava essa ideia dos 2 estados, né? E avançou em contrapartida a direita, a extrema-direita. Hoje o Netanyahu parece ter mais problemas
com a extrema-direita abrigada no governo dele do que propriamente com a oposição dita de esquerda, né? Você enxerga hoje pessoas que tenham credibilidade política dispostas a empunhar essa bandeira dos dois estados, ou também, no âmbito político, esta é uma bandeira anestesiada? Credibilidade, sim, existem nomes importantes, né? O principal deles é um ex-general, inclusive, chamado Yair Golan, que ele é o líder do partido, que é a junção do Partido Trabalhista com o Partido Social Democrata, que é o antigo Meretz. Eles criaram um partido novo chamado Partido Democrata. Eles falam sobre dois estados, é um partido, embora ele tenha dito há pouco tempo que não é o momento a gente falar sobre isso. Historicamente, esses dois grupos e essa personalidade, eles falam sobre a questão de dois estados e apresentam essa ideia. Mas eles hoje têm cerca de 10% dos votos, no melhor dos cenários, nas eleições em eventuais eleições para o parlamento. Isso se misturando com os parlamentares árabes, que também falam em dois estados, né, dos partidos de eleitorado árabe, a gente tem, no melhor dos casos, 20% do parlamento que hoje prega dois estados. É óbvio que a gente tem aí um centro adormecido que até o 7 de outubro ainda debatia a ideia e falava sem vergonha sobre os dois estados, que hoje se recusa a falar sobre isso, como, por exemplo, Yair Lapid, que é o líder da oposição, que é de um partido de centro, que até antes da guerra ele falava em dois estados e depois ele riscou essa expressão do seu vocabulário. A gente precisa que o contexto seja favorável para que essas pessoas possam deixar de ter vergonha de propor a única ideia possível para a resolução desse problema. Algumas pessoas podem entender que há outras ideias mais justas do que dois estados, e dentro do contexto de dois estados há inúmeras formações possíveis. Agora, dois estados, a divisão da terra em dois estados, o Estado de Israel e o Estado palestino, ela é uma ideia apoiada pelo consenso da comunidade internacional. Eu costumo dizer que tem 3 países com população de mais de 20 milhões, de mais de 10 milhões de pessoas que apoiam, que são contrários à ideia de dois estados hoje no mundo, que são Israel, o Irã e o Afeganistão. Ou seja, é do lado desses países exatamente que Israel está. Uma república islâmica inimiga e de um país governado por um regime fundamentalista islâmico, que é o Afeganistão. Israel negar a ideia de que os palestinos têm o direito à autodeterminação nacional é um grave problema. Isso impede não só que o país viva em paz, né, que é o discurso que tem que se fazer internamente, mas é uma contradição com o próprio direito dos judeus à autodeterminação nacional. Ou seja, se Israel está ancorado no direito do povo judeu à autodeterminação nacional, então os palestinos podem reivindicar o mesmo direito. E hoje é dessa liga, né, desse grupo que Israel faz parte, um grupo muito pequeno de países que o próprio governo israelense se refere a eles como ultra-radicais. Então, não existe muito para onde correr. E eu acho que quando Israel opta, no caso, por não fazer parte desse debate, por não estimular o debate, por não fazer parte de convenções como essa de Sharm el-Sheikh, que vai começar hoje à noite ou amanhã no Egito, ali na Península do Sinai, Israel entrega o seu futuro a outros países, as decisões sobre o futuro. E caso Israel não seja parte, a comunidade internacional, em determinado momento, vai impor a Israel uma realidade. E essa realidade tende a ser pior do que o atual governo gostaria que fosse, e a população israelense também. Para a gente finalizar, se a gente for pensar num percentual, qual foi o percentual de responsabilidade e participação de Trump no que a gente está vendo hoje nesse dia histórico? Eu acho que o Trump ele é fundamental. Eu não sei dizer um percentual numérico, mas eu falo com convicção total de que, se não fosse a pressão exercida por ele ao governo israelense, nós não estaríamos vendo o cessar-fogo acontecer agora. O último cessar-fogo que aconteceu entre janeiro e março aconteceu por iniciativa e por imposição do Trump. E se ele tivesse imposto naquele momento que a guerra terminasse, isso teria acontecido. Ele tem uma influência muito grande sobre o governo israelense. Afinal, os Estados Unidos não só financiam parcialmente a defesa israelense, como também exercem uma defesa de Israel nas votações da Assembleia Geral no Conselho de Segurança da ONU, com poder de veto dos Estados Unidos, que nenhum outro país faz. Então, o Israel depende do apoio norte-americano em todos os momentos. E quando o governo dos Estados Unidos impõe o término de um conflito, ele acontece. E essa não é a primeira vez que isso acontece. Isso aconteceu na Guerra de 73, foi a Guerra de Yom Kippur. Isso aconteceu na Guerra de 82, na Primeira Guerra do Líbano. Aconteceu em 2006, na Segunda Guerra do Líbano. E está acontecendo agora de novo. Ou seja, todas as vezes que Israel se envolveu em um grande confronto,
após o fortalecimento dessa aliança com os Estados Unidos, foram os Estados Unidos que disseram quando Israel tinha que parar. E a pergunta não é por que o Trump fez Israel parar agora. A pergunta foi por como os Estados Unidos permitiram que isso durasse tanto tempo. Porque em outros momentos, após 2, 3 meses no máximo, os confrontos eram finalizados. E dessa vez não foi.